Bom dia, o Band Mulher está no ar e hoje o programa está recheado de temas que informam, emocionam e fazem a diferença no seu dia. No Limonada Zen, Adriano Sescani começa uma nova série especial sobre um assunto que impacta diretamente o seu bem-estar, o sono. Tem também a participação da advogada Virgínia Lobato Flores comentando um caso que gerou muita repercussão, o cão de serviço que foi impedido de embarcar em um voo. E ainda, conheça o projeto Educar Colorido, que está levando acolhimento e informação sobre diversidade para dentro das escolas públicas. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. E eu já começo fazendo uma pergunta. Vocês andam dormindo bem? Não. Ou dormem mal? Pois hoje o Adriano Sescani inicia uma série no Limonada Zen sobre a relação do sono com o nosso bem-estar. Hoje vamos falar de um assunto que influencia muito o nosso dia, o sono. Quando não dormimos bem, ficamos cansados, irritados e temos dores por todo o corpo. Quando isso acontece, é hora de acendermos o sinal de alerta. Começo a conversa perguntando o que todo mundo se pergunta. Por que a gente está dormindo tão mal? Então, essa é uma realidade, né? Nos dias de hoje é um problema geral. E assim, a relação está muito com as questões emocionais. Então, a gente vive um momento de muita tensão, desde a pandemia, foi uma coisa que mudou muito, né? Até tem o meu relato pessoal. Eu tenho bruxismo e na pandemia piorou muito, que eu cheguei até a quebrar a minha plaquinha. Isso foi muito evidenciado na pandemia, muito comum, justamente por essas questões de estresse, de incômodo, de ansiedade, de preocupação. Então piora a qualidade do sono e aí a chance de você executar mais força em cima da placa, e foi muito comum, as pessoas quebraram mesmo muitas placas na época da pandemia. A gente aqui no Sul teve ano passado a questão da enchente. Também, né? Piorou muito, né? Piorou muito a qualidade de sono das pessoas. Então as preocupações e rotina de trabalho mesmo mudou, né? Se a gente for comparar com muitos anos atrás, as pessoas trabalhavam até o final do dia, todo mundo ia para suas casas, não tinha atividade noturna. Hoje o mundo acontece o tempo todo, 24 horas. A gente não para nunca, não para. Né? As questões das telas, né? Celular, rede social. Então as pessoas vão para a cama com uma tela na mão, a gente sabe que a luz atrapalha muito a qualidade do sono. Então, com tudo isso, a qualidade de sono fica realmente prejudicada, número de horas e principalmente qualidade de sono. Não é só o tempo que você dorme, né? É a qualidade do sono. Qual é a relação da dor com o sono? Então, a relação é absolutamente direta, né? A gente fala que é uma bola de neve, uma coisa vai piorando a outra. Então, o sono, ele é um momento que deve acontecer para a gente se reparar física e emocionalmente, né? Então, é durante o sono que a gente se regenera a questão muscular, as questões psicológicas, emocionais e também outras coisas que envolvem hormônios de todo o funcionamento do organismo. O sono é crucial para a saúde. Então, um processo doloroso, um processo infeccioso, uma dor crônica, ela se agrava se a gente não dorme bem. E se a gente não dorme bem, a gente tem mais dor durante o dia. E aí a gente dorme pior. Então vira uma bola de neve e a gente não se recupera. Um processo, às vezes, que poderia ser muito mais rápido e vira um processo crônico, doloroso, por questões de neurotransmissores, de hormônios e de equilíbrios que deveriam acontecer nas fases normais do sono e que não vão acontecer porque a pessoa desperta, né? E não dorme adequadamente. E o sono está ligado com todo o nosso corpo mesmo, né? Então até com o intestino, a nossa alimentação, está tudo interligado. Tudo interligado, é muito pertinente isso. A alimentação, por exemplo, tem relação também com obesidade, por exemplo, né? Então, o hormônio da saciedade, o hormônio da fome, ele é equilibrado durante o sono. Se a gente dorme mal, a gente de fato tem mais fome
se sente menos saciável e come mais, e daí ganha peso. E aí, se ganha peso, faz menos exercício, porque está mais cansado, dorme mal, questões de urinar durante o sono, se levantar à noite, memória, né? A gente fica muito cansado e aí a gente pode perceber, muitos pacientes procuram tratamento por isso, começam a achar que tem problema de memória, um problema sério de sistema nervoso central, tem que ir no neurologista, na verdade está dormindo mal. Segundo a Associação Mundial de Medicina do Sono, quase metade da população mundial, 45% das pessoas, sofre com algum tipo de distúrbio do sono. E no Brasil, um estudo da USP revelou números alarmantes. 33% têm apneia do sono, 42% roncam e 45% relatam insônia ou dificuldade para dormir. Tu és especialista em odontologia do sono. O que é? Explica pra gente um pouco isso. Então, odontologia... Que é meio novo, né? É relativamente novo, né? Claro, eu já estou nessa área há quase 20 anos, mas sim, em termos de ciência, é uma área relativamente nova. Muitos profissionais da área da saúde não conhecem, o leigo menos ainda, né? Mas existe sim uma área em que se dedica para isso, a gente estuda para isso. São os dentistas que analisam e estudam toda essa questão voltada para a qualidade do sono, normalmente numa equipe multidisciplinar, né? Então a gente tem vários profissionais envolvidos, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionista, e o dentista tem um papel fundamental para fazer diagnóstico de problemas relacionados com o sono, e como eu disse que a gente vai observar na arcada bucal, então desgaste, fratura, saliva, quantidade de saliva, inflamação na gengiva, algumas questões anatômicas, algumas estruturas que a gente vê, tamanho de língua, tamanho da amígdala, então são coisas que a gente observa que vão ajudar a interpretar e assim fazer o diagnóstico e relacionar com o problema do sono, a apneia do sono, e aí o dentista ele vai atuar diretamente no tratamento. De novo, junto com outras especialidades, obviamente, Sim. né? Mas muitas vezes está diretamente relacionado com o dentista. Dormir bem é um presente que a gente dá pra gente mesmo. No próximo episódio, como melhorar a qualidade do sono e também a qualidade de vida. Eu sou uma que tem que melhorar a qualidade do meu sono, porque tenho um sono muito leve, sempre tive. Mas mudando de assunto, temos agora o Espaço Estilo Simoneto. Estou aqui hoje com a Tamires Rafaela Ambros, e é com M mesmo no início. Ela me pediu, eu disse para ela, vai resfriada como eu tô hoje. Falar isso, olha, eu sou uma heroína. Tudo bem, Tamires? Tudo certo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, tu tá, claro, com um ambiente, e aliás, fui lá, visitei, maravilhoso, né? Principalmente porque eu amo aromas, fragrâncias. Sim. Tu estás lá com um espaço, né, um ambiente na mostra. Sim. E vamos conversar sobre ele. Eu quero saber primeiro o conceito, né? Sim. Então, o conceito é justamente uma loja funcional. É uma loja que dentro da mostra, ela está em funcionamento. Então, eles vendem, comercializam ali durante o período da mostra os aromas, né? Uhum. E aí, toda a loja, ela é em e-commerce. Então, foi um desafio que a gente teve que trazer uma loja do e-commerce para a vida real, para o físico, Uniram as duas né? coisas. E a gente está falando de mostra Elite Design, né? Porque nós falamos da mostra, não falamos que é a mostra Elite Design. Bom, qual foi, assim, dá para dizer, o maior desafio que tu teve? A gente teve o desafio do espaço ser um espaço mais restrito, um espaço mais pequeno, menor, né? Que a gente teve que trabalhar muito com ele para fazer um expositor que conseguisse expor todos os produtos que eles tinham, né? E tornar aquele espaço um espaço aconchegante. E ficou mesmo, ele é quase que um espaço de passagem. A gente tem umas Sim. fotos ou vídeos. Vamos mostrar então para as pessoas terem uma ideia, né? De como é que funciona, porque eu passei lá por lá mesmo, ele é Sim. quase que um espaço de passagem, mas Sim. às vezes o desafio é melhor, porque daí a gente fica, né, a gente se desafia, né? Sim, exatamente. E a gente conseguiu fazer ficar um espaço aconchegante, né? Ele é um espaço bem convidativo, apesar de ser pequeno, ele deu uma amplitude pelo revestimento que a gente usou de papel de parede ecológico, né? Que todo mundo, quando chega, inclusive no ambiente, eles acham que é pedra, né? Na verdade, não é um papel de parede líquido
em algodão, que inclusive ajuda a fixar mais o aroma no ambiente, por justamente ser de algodão. São soluções que tu foi encontrando. Exatamente. E na verdade eu vi também, daqui a pouquinho eles vão rodar as imagens, já tá vindo. Uhum. Eu vi também uma foto, eu acho que foi, de cortina, almofada e barra da cortina, né? Pensadas aí nos mínimos detalhes e todas com a mesma cor, né? Com o mesmo, Sim. enfim, Exatamente. A gente utilizou justamente um tecido francês, né, para fazer essa composição, porque toda a marca ela remete à França, tanto pelas linhas dos aromas, que é uma viagem à França, né, tem o Provence, o Patisserie e o Mont Blanc, cada um com uma região da França, e aí para lembrar justamente a marca da qualidade da fixação e da qualidade dos insumos que a marca utiliza. Então, justamente a gente fez todo esse espaço, criou essa atmosfera como se estivesse realmente em um pedaço da França, com os aromas, com o som também. E é legal isso porque a gente vai experimentando esses aromas, né? Ela me mostrou, inclusive eu elegi o meu lá, preferido. Sim. Mas são 3, se não me engano. Isso. E é muito legal isso, porque a gente... São fragrâncias bem diferentes. Sim, sim. Tem a fragrância do Patisserie, que é para representar as patisseries parisienses, né? Que inclusive a gente mandou fazer o quadro, tem um quadro no espaço de um artista que ele tem as 3 regiões da França. Tem o Provence, que é a região das flores, né? Que é o aroma mais floral. Você tem que ver o estilo, né, dali, que é provençal. Isso. E aí tem também a Torre Eiffel, que representa as patisseries parisienses, e tem também o Mont Blanc, que é representado nas montanhas, né? Então a gente montou esse quadro todo com essas referências, né? Exatamente para a marca. E aí também a gente fez todo o ambiente mais nesse estilo provençal de móvel, inclusive, que foi da Simoneto, né? Que a gente tem aqueles arcos, né? A gente tem também aquele móvel com a frente como se fosse almofadada, assim, né? Fica muito bonito. Exatamente, ficou bem charmoso. Não, deu um toque super acolhedor, assim, né? Super sofisticado. E é bem isso. E olha como é importante também essa questão do aroma, né, no ambiente. Sim. Que muitas empresas, por exemplo, não se dão conta disso. Que é super importante fazer, né, uma fragrância exclusiva para a sua marca. Porque a pessoa aquilo remete, depois a pessoa fica, né, com aquilo na memória. Sim, exatamente. Na verdade, os cheiros são o que a gente mais lembra, né? Pela neurociência, a gente sabe que os aromas são as memórias que a gente mais guarda do que a parte visual. A parte visual é uma parte forte que nos aciona, mas na memória o que mais é guardado são a questão das fragrâncias, né? Tamires, muito obrigada, tá? E vamos avisar, né, que inclusive a mostra vai até o dia 14 de junho, fica na Avenida Dom Pedro, 1010, né? Isso. Obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Inclusive a gente continua falando de Simoneto com o João, é claro. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de móveis planejados com um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em móveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Bom, e hoje o cardiologista, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que não está aqui no estúdio, explica de forma simples e acessível o que é o cateterismo cardíaco e desmistifica esse exame, né, que ainda gera tantas dúvidas e receios. Bom dia, Regina. Bom dia aos telespectadores do Band Mulher. Hoje eu vou falar sobre o cateterismo cardíaco. O que é esse exame e para que ele serve? Muitas pessoas têm muito medo de fazer cateterismo cardíaco porque ouviram
uma história de algum problema que aconteceu com algum parente, amigo, conhecido, etc. Mas eu quero esclarecer que o cateterismo cardíaco, na realidade, é um exame designado ou desenhado para fazer o diagnóstico da presença ou não de obstruções nas artérias coronárias. O que são obstruções nas artérias coronárias? Esta imagem que vocês estão vendo é de um exame de um paciente e a gente consegue observar um estreitamento, ou seja, uma obstrução bastante importante numa das artérias principais do coração, que é onde aquela seta está indicando. Então é importante ressaltar que esse exame é o padrão ouro para a gente poder identificar essas obstruções das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, e ele pode confirmar ou não suspeitas levantadas por exames chamados não invasivos, como o teste ergométrico, que é o mais simples deles, a cintilografia do miocárdio, a ressonância magnética, que são esses dois últimos exames que visualizam a irrigação do músculo cardíaco e nos dizem se tem alguma região do coração que recebe uma irrigação deficiente, sugerindo que a artéria coronária que irriga essa região possa ter uma obstrução. Existe um outro exame não invasivo também, chamado da angiotomografia de coronárias, que é um exame anatômico, ou seja, ele tenta ver o que o cateterismo mostra, que evidentemente é com muito mais precisão do que a angiotomografia, mas a angiotomografia pode também, de novo, em algumas situações, levantar uma suspeita que posteriormente vai ser confirmada ou não através da realização do cateterismo cardíaco. Então, o cateterismo cardíaco, apesar de ser um exame invasivo, ele tem baixíssimo risco de complicações. A chance de alguma complicação grave, como morte, infarto, durante o cateterismo é muito baixa, abaixo de 1%. Na grande maioria das vezes, em pacientes que estão estáveis, a gente faz esse exame de uma maneira ambulatorial. Então, o paciente vai para o hospital, faz o exame. Na maioria dos casos, a gente faz por uma punção no punho, utilizando a artéria radial, e, consequentemente, depois do exame, existe um período de observação em que o paciente fica no hospital, que, quando o procedimento é feito pelo punho, em torno de 3 a 4 horas. Se, por alguma razão, precisar ser utilizada a perna ou a via femoral, o tempo de observação ou o tempo de repouso, no caso, no leito, né, quando é feito pela perna, vai ser um pouco maior, pode chegar a 4 a 5 horas. Mas é um exame, de novo, que nos dá todas as informações necessárias para confirmar ou não a suspeita de que aquele sintoma do paciente é devido a uma obstrução de coronária e, mais importante que isso, nos dá a possibilidade de poder fazer o planejamento do tratamento, que hoje em dia, na grande maioria dos casos, pode ser feito também através de um novo cateterismo para o tratamento, que é a chamada angioplastia coronária com implante de stents, que nós vamos abordar numa outra oportunidade. Então, só para deixar bem claro, o exame de cateterismo é um exame seguro, fundamental para a gente fazer um diagnóstico preciso da presença ou não de obstruções nas coronárias e, mais importante que isso, o número de obstruções, quantas coronárias estão obstruídas e o grau de obstrução de cada uma delas. Então, fiquem tranquilos, se algum médico indicar a realização de cateterismo, não entre em pânico, é um exame seguro e que dá todas as informações que são fundamentais para a gente poder personalizar o seu tratamento. Muito obrigada, doutor Gilberto, valeu. Vamos para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e é hora de falar de saúde em casa. Estou aqui com ele, né, o Alexandre Pires, que vocês já conhecem, é o sócio fundador da ACG Home Care. E hoje a gente vai falar de terapia ocupacional, que é super importante, né, Alex? E o idoso aí no home care, né?
Exato. Olha, Regina, eu falo, né, o home care ele trabalha com várias frentes, né? Então a gente tem a fisioterapia, a fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Então a parte da terapia ocupacional é aquela que vai colocar o idoso para se movimentar. Diferente da fisioterapia que faz o exercício direto, esse idoso ele vai agir de uma forma diferente com a terapia ocupacional, até por causa da cognição, na parte cognitiva. Né? Então, os profissionais da CG, eles buscam exatamente isso, que é melhorar essa qualidade de vida. A terapia ocupacional, ela busca a qualidade de vida, né? E propõe aí que o idoso seja independente. Esse é o principal foco, né? É fazer com que o idoso ele perceba que não é porque ele está idoso ou com algumas dificuldades que acontece, né? De acordo com a idade, que ele não pode manter a sua vida normal. Então, ele ensina o novo normal daquele paciente e como é que ele deve viver, trazendo sempre a autoestima também, né, Regina? Que é um dos focos principais ali da terapia ocupacional, para não fazer esse idoso entrar numa depressão, que daí a gente já teria um outro problema agregado, então a gente quer evitar isso. Então a terapia ocupacional, e o legal disso é que os planos de saúde, eles estão trabalhando nesse foco de incluir mais a terapia ocupacional, nem que seja uma vez por semana, junto a esse idoso, porque eles começaram a perceber que a qualidade de vida mesmo e a questão social muda completamente com a terapia ocupacional. E tem às vezes idosos também que não querem fazer exercício, enfim, que pelo menos, né, ou fisioterapia ou a terapia ocupacional é muito legal até pela essa parte cognitiva, que é o que eu já ia falar também, que é preservar ou recuperar habilidades funcionais. Isso. Um dos trabalhos principais da terapia ocupacional são aqueles joguinhos, né? Então a pessoa vai lá com o idoso e começa a utilizar essas questões para que a pessoa não venha a perder a memória, para que fique com isso sempre ativo. É o exercício do cérebro. E a terapia ocupacional, ela traz isso. E é muito legal essa parte. Minha mãe mesmo, que é idosa, a gente cuida em casa dela também. Claro. Né? Tem o home care lá. Então essa parte da terapia ocupacional é muito interessante porque eles incluíram na vida da minha mãe a palavra cruzada e o caça-palavras. Legal. Então ela fica lá no intervalinho da novela dela, ela vai lá e fica no caça-palavras. Ela prefere o caça-palavras, mas às vezes ela faz lá o palavra cruzada. Também. Bom, e tem essa questão aí que a gente já falou até algumas vezes aqui, dos acidentes e quedas que são mais comuns, né, depois de uma certa idade. Nisso também a terapia ocupacional vem ajudar. Sim, porque a pessoa começa a entender a sua casa, faz até as modificações necessárias para dentro do seu lar. Só que, porque qual é a resistência maior do idoso? Eu vou ter que mudar toda a minha casa por causa da minha situação atual. A terapia ocupacional ajuda de uma forma didática a explicar para o idoso o que é melhor. Então vamos tirar isso daqui, mas a gente coloca isso aqui lá daquele outro lado. E essa maneira vai liberando os espaços de substituição. Vamos dizer. E é muito legal isso, Regina, quando a gente vê a terapia ocupacional funcionando na casa e na vida, no dia a dia da pessoa, é muito legal, muito interessante. Com certeza, é isso. Promove, então, essa participação social, né, muito maior, o bem-estar, que hoje a gente fala isso, né, não adianta só tratar. A pessoa tem que estar num todo bem. No todo. Essa questão de saúde mental é importantíssima. Sim, o que a gente quer evitar é o idoso depressivo, porque isso agrega outras questões que vão acontecer com ele. A gente falou até de depressão, um outro tema, acho que até com o Dr. Laorg ele também trouxe isso. Casualmente foi no mesmo dia, gente. Ele traz outras doenças agregadas à depressão, até cardíacas mesmo. Né? Então a gente precisa evitar isso. E a terapia ocupacional faz o idoso, como a gente falou no início, entender o seu novo normal e viver socialmente com aquelas deficiências que ele vai ter a partir de uma certa idade ou a partir de uma certa patologia. E essa introdução familiar é importante porque também faz com que a família compreenda como está o idoso hoje. A família é envolvida nesse processo. Porque quando ele está numa clínica, né, distante, por exemplo, a família não está podendo ver como é que ele está, né? Não. Muitas vezes até ele reclama, mas também as pessoas não sabem se não é do próprio problema que ele está reclamando. Isso. Enfim. Então, ali é um tratamento mais direto, né? Na clínica mesmo. Mas a família, às vezes, também não vai visitar tanto quanto se estivesse na casa. Porque tem horários, tem vários regramentos, enfim, às vezes a casa é longe.
né? A casa que se conseguiu. Não estou desmerecendo as casas geriátricas, elas são ótimas, né? É uma opção. O home care é uma opção, a casa geriátrica é outra. Mas a gente precisa entender o que é melhor para aquele idoso. E se não tem terapia ocupacional naquela casa geriátrica, leve a terapia ocupacional, contrate uma empresa de home care, leve até aquela clínica a terapia ocupacional para esse idoso. Cada caso é um caso. Exato. Né? É bem isso mesmo. Alex, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Sábado que vem tem mais, então, esse espaço, né, que é saúde em casa. O inverno está chegando, né? A terapeuta Josiê Pacheco fala hoje sobre os cuidados que a gente tem que ter com a saúde mental, que a gente estava falando aqui também, nos meses de baixas temperaturas. Bom dia, pessoal. O inverno está se aproximando e hoje eu trago uma reflexão sobre os cuidados para a nossa saúde mental nesta estação. A saúde mental pode ser afetada negativamente durante o inverno, especialmente devido à redução da luz solar e às baixas temperaturas. Esse período pode levar a um aumento da tristeza, ansiedade e até mesmo a depressão sazonal, também conhecida como transtorno afetivo sazonal, TAS. A depressão sazonal partilha algumas características com a depressão, mas está mais limitada no tempo, surgindo normalmente no outono e inverno. Os sintomas da depressão sazonal são diversos. Humor deprimido, nos sentimos com tristeza, desespero e perda de prazer. Alterações do sono, insônia ou sono excessivo. Mudanças no apetite, aumento ou diminuição do apetite com possível ganho ou perda de peso. Fadiga e falta de energia, nos sentimos cansados, com um cansaço extremo, dificuldade em realizar atividades diárias. Perda de interesse nas atividades, dificuldade em se concentrar e falta de motivação. Isolamento social. Existe um aumento do desejo de estar sozinhos. Irritabilidade ou agitação. Algumas pessoas com TAS podem experimentar irritabilidade em vez de letargia. Para se prevenir ou tratar a depressão sazonal, devemos procurar o auxílio de profissionais de saúde qualificados. Cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos, procurar recursos para manter a vitamina D equilibrada em nosso organismo. As terapias integrativas nos auxiliam na prevenção e no tratamento da depressão sazonal. Um bom final de semana a todos. Obrigada, Josi. Já está aqui comigo ela, Marcinha, que hoje, Márcia Gross, né, que tem ali, você sabe, o Instagram Disse-me Disse. E ela que vem aqui sempre falar sobre assuntos para 40 a mais, né? E hoje, ela vai falar de uma coisa que eu amo, aliás, botas e os mais variados tipos e modelos. Eu vou dizer francamente, viu, Marcinha, que eu até prefiro a bota do que seja o escarpão. Hoje eu até tô de escarpão, mas eu prefiro bota e gosto de todos os modelos. Mas a moda cria uns nomes bem complicados que a gente hoje vai tentar explicar aqui, que é cano curto, cano médio, cano longo, né? Tudo bem? Oi, Regina, tudo Seja bem contigo? bem-vinda. Sempre é um prazer estar aqui para falar de moda, né? Exatamente. A gente ama falar de moda. Vamos começar falando das botas, então. A gente tem vários tipos aí. Isso aí. E hoje a gente está aqui para descomplicar, né, Regina? Exatamente. Nós, mulheres 40 a mais, o que a gente quer? Praticidade, entender. Sabe que o mercado da moda tá aí para criar nomes novos, né? Para criar todo um balagadã em cima, Ela né? fala isso porque tem uma bota, que é aquela que vem acima do joelho, que chama over the knee, né? Que Isso foi aí. um nome que eles deram, então, enfim, Isso a moda deu. E é uma bota que, na minha opinião, é aquela bota da Xuxa, né? Que a Isso Xuxa aí. usava a vida toda e que hoje está se usando bastante. Mas ela dá a impressão de ser complicada de usar, mas tu disseste que não, né? Não, Regina, ela é uma bota super, assim, prática de usar. E o legal, que eu vou dar aquela sempre dica bônus, né? Que às vezes a gente pergunta, Marcinha, eu tenho a perna muito fina, eu tenho a perna muito gordinha, como faz? Para quem tem a perna mais gordinha, a gente pode dar aquela enrugadinha, sabe, Regina? Criando, assim, um visual como se fosse Baixar uma um pouco polaina. ela. A gente até tem, acho que umas fotos para rodar, já vamos Sim. rodando, porque daí a gente vai falando. Sim, a gente vai vendo ali, ó, a Essa botinha. daí não é, não, essa é essa é a do salto botinha fino. cano curto, normal, que é para as mulheres 40 a mais. Olha só que interessante o Essa é coturninho. coturno tratorado, né? Isso, que às vezes
vezes a gente pensa, né? Será que eu posso? Claro, gente, que dá para pôr um vestidinho, uma meia calça. Olha que elegante. E ali tu vai jogando, né? A dobradinha do jeans para parecer mais ali o cano, as botas com cadarço que voltaram com tudo, que tu vai jogar na calça, tu vai jogar no vestido, na saia. Olha que interessante as botas com os tricôs, Regina, que às vezes a gente fica com dúvida, né? Ah, mas vai dar muito volume, Marcinha. Gente, não dá volume. Tu escolhe uma peça-chave coringa, que é um tricô mais alongado, e faz como se fosse um vestido. E ali tu joga a botinha com a meia calça para aquecer e tá tudo certo. E a mesma cor também, né? Importante. E a mesma cor, exatamente. Então, assim, ó, a gente sempre vai jogar ali as cores da moda, óbvio, mas sempre vendo o teu estilo. A perna longa, a perna mais curta. Aí tem aquelas regrinhas, né? A perna mais curta, a gente usa os mais bico finos, os mais alongados. A perna mais alongada, mais arredondados, né? Modelos mais arredondados, para tu não parecer assim tão esguia. E aí a gente vai cuidando desses detalhes e super vai valorizando o teu look. Essa tua, na verdade, é uma bota cano curto. Essa minha bota, ela é muito legal. Ela é uma bota meia. Para eu que tenho pernas finas, então, tipo, ela não fica assim, ó, larga, né? Ela não fica assim solta. E aí o legal é que ela super... Olha, lá, tá tô mostrando a bota, ó. Olha que legal. Eu adoro essas que são bem ajustadas na perna. Ela é maravilhosa. Adoro. Então, tipo assim, para quem tem o pé mais larguinho, mais fininho, ela super ajusta, ela abraça o teu pé. E aí fica super confortável, além de ficar super quentinha, né? E valorizar aqui a minha panturrilha, minha canelinha, dá todo um estilo. Posso ir de bota em qualquer evento? Como é que é isso? Se eu tenho que escolher bem essa bota, um pouquinho mais social para ir num evento? Então, o mercado está aí para nos oferecer muitas opções. Podemos sim. Inclusive, nós temos as botas mais sociais, as botas mais esportivas. E aí me perguntaram outro dia, Regina, assim, ó, Marcinha, tá frio e eu vou ter um casamento para ir. E agora o que que eu faço? Gente, super dá para ir num casamento, assim, eu vou Regina. botar sandália. Gente, me dá frio só de olhar a sandália no inverno. Exatamente. Não dá, gente. Sandália é para verão. Sim, mas dá sim. Inclusive, uma festa de casamento. Podemos sim ir com uma bota. Então, ali na hora de tu escolher o vestido, tu já vai pensar numa fenda ali mais frontal, mais lateral, para que tu possa usar a bota adequada e super valorizar e mostrar o modelo, né? Exatamente. E como tem modelos lindos, né? Exatamente. E tecidos também tem essas ajustadas. Sim. Tem o couro, tem hoje os couros que também imitam, né? Exatamente. Então a gente tem uma variedade incrível. Muita opção legal. Então, assim, pra gente aquecer, né, o nosso look e ficar super estilosa aí. Então, é como eu falo, né, as mulheres 40 mais, elas não precisam, tipo, mas eu não posso, eu já não tenho mais idade, eu não tenho corpo. Nós temos sim, nós somos super poderosas e nós podemos mais do que nunca usar a moda aí pra super valorizar mesmo. A gente tem que usar aquela frase que tinha numa novela. Não se deprecie, mulher. Isso aí, é isso aí. Obrigada, tá, Marcinha? Eu que agradeço. Valeu. Sempre, é um Até prazer a próxima. estar aí falando. Com certeza. Gente, a capital gaúcha vai receber um dos nomes mais comentados da nova geração da música pop brasileira. No dia 22 de junho, Melody sobe ao palco do Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, com participação especial do Squid 3.0, grupo de influenciadores digitais que vem arrastando multidões aí nas redes sociais. Meu beijo vai te viciar, a minha pegada vai fazer você queimar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você queimar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. A gente vai então para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto e a gente volta já. De volta com o Band Mulher e ela também está de volta aqui ao estúdio, a Stephanie Seolin, nossa dermatologista, colunista.
Vamos falar hoje dessa temperatura baixa, que o inverno nem chegou e a gente já tá enlouquecido, eu resfriada. Mas não é só isso, a pele da gente vai mudando, né? Vai ficando ressecada, é complicadíssimo. E eu queria falar principalmente dessa questão da hidratação da pele, mas do rosto. Porque muitas vezes a gente nem sabe, né, Stephanie, qual é o tipo da nossa pele. Primeiro a gente precisa saber se é seca, se é oleosa, se é normal, para depois escolher e como escolher também esse produto, né? Tudo bem? Tudo bem. Está sendo ótimo retornar ao Sim, estúdio ela, depois de uns dias. Inclusive esteve na Disney, estava se divertindo, estava de férias, mas agora voltou o normal aqui o negócio. Voltei à rotina e é muito bom estar aqui. Então, sim, a pele vai sofrer agora com esse frio que está chegando, né? Já chegou ao estado, mas ainda fica pior, a gente sabe, pela previsão do tempo. Nossa Senhora. Então, realmente a pele sente e vai... tudo piora a pele. Os ambientes aquecidos com ar-condicionado ressecam a pele. As pessoas podem acreditar que não. A gente até já falou assim, da água quente, né? Sim. Mas principalmente essa questão do ar-condicionado também. E da troca de temperatura, a pele da gente fica um horror mesmo. Não, a pele, os olhos, a mucosa dentro do nariz, tudo vai sentir pela proximidade com o fogo, né? Com a lareira, com o fogão a lenha ou com os ar-condicionados ligados sempre mais no quente, então resseca muito e a pele sente, além dessas mudanças bruscas de temperatura. Então a gente está num ambiente aquecido, sai para fora, tá frio e a pele dá uma sentida, principalmente quem tem pele clara e tem uma tendência rosácea, que aí fica com aquela bochecha mais avermelhada, com a pele mais reativa. Isso pode fazer com que precipite crises também. E uma das coisas que a gente pode fazer, e não é bobagem, é cuidar da hidratação da pele. Pois é, mas como é que a gente escolhe, né, o hidratante certo para nossa pele? Porque antigamente a gente tinha as nossas mães que todas usavam o mesmo creme, na verdade, né? Que era um creme espesso, assim, de difícil absorção até. E aí hoje muita gente ainda pensa isso, pro inverno eu vou usar aquele mesmo creme lá da minha vovó e da minha mãe, que era espesso. Quer dizer, a gente pode fazer isso? Vai depender do tipo de pele, como tu bem comentou. Então, assim, a gente tem alguns pontos que tu pode avaliar a tua pele. Se tu tem poros mais dilatados, mais marcadinhos, significa que tu tem uma pele um pouco mais grossa. Então, os cremes mais grossos e oclusivos podem fazer com que piore essa aparência dos poros dilatados e pode fazer com que surja bolinhas parecidas com acne ou até acne mesmo. Por obstruir os poros podem surgir cravos, espinhas. Então, se tu tem uma pele que tem uma aparência mais grossinha e com poros dilatados, tu tem que optar por cremes mais leves. De preferência sérums, que contenham ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, apesar desse nome ácido, ele é um hidratante, ele puxa água, ele retém água, então ele aumenta a hidratação da pele. Então sérums com ácido hialurônico muitas vezes já vão ser o suficiente para hidratar e não pesar na pele, não ocluir. Se a tua pele é mais seca e chega a ficar craquelada, bom, aí tu precisa talvez de um creme um pouco mais denso, com base em creme mesmo. Porque quando a gente fala sérum, é o veículo que os ativos estão. Então o sérum é um produto mais leve, o creme é um produto mais denso. Algumas pessoas vão ter a pele com poros mais dilatados e essa tendência à oleosidade em zona T, por exemplo, mas as pálpebras são muito secas. Então, nessa região, tu pode usar um creme mais denso. No restante do rosto, um sérum. Então, tudo vai ter que avaliar e mudar o tipo de creme, o tipo de produto de acordo com aquela pele. E a gente segue usando o protetor solar e tem hidratantes que até tem, né? O protetor solar também. Segue usando, porque eu falo para os pacientes no consultório o seguinte, não é porque nós não estamos sentindo tanto o calor do sol que a radiação do sol não está chegando na nossa pele. Então é claro que no inverno nós temos menos horas de sol e ficamos menos expostos, porque como está frio, a gente acaba ficando mais em ambientes internos. Mas quando for se expor ao sol, a radiação, ela vai fazer dano no DNA celular, vai envelhecer, vai manchar e vai colocar em risco de câncer de pele da mesma forma. Então, quem trabalha ao ar livre ou passa muito tempo na rua, se deslocando, precisa usar o protetor solar normalmente, nas horas de sol. E a vitamina C?
A vitamina C é um antioxidante, eu adoro ela, para ser usada principalmente pela manhã, antes do protetor solar, para ajudar a evitar um pouco essa ação tanto dos radicais livres quanto do sol mesmo. E ela tem um poder de ajudar a regenerar a pele e também de clarear, ela é levemente clareadora. Então, para quem quer melhorar a textura e qualidade geral da pele, é muito interessante, é um ativo muito interessante. Mas nós temos outros, nós temos a niacinamida, agora no inverno é muito legal usar os ácidos também para renovar, mas tudo isso depende de uma pele hidratada, porque a pessoa que está com a pele mais ressecada e for usar um ácido, vai notar mais irritação. E nós não queremos essa irritação, então é importante hidratar a pele antes mesmo dos cremes de tratamento, dos ácidos. Pessoas que são mais clarinhas e têm essa tendência a rosácea, então ficam com a bochecha mais vermelhinha, existem cremes que têm ativos calmantes, que acalmam essa reação na pele. Que até a gente já falou aqui também sobre a rosácea. Isso. Tá bem, viu, Stephanie? Obrigada, foi uma aula aí pra gente, valeu. E agora a gente vai com a advogada Virgínia Lobato Flores, que comenta um caso que gerou muita repercussão, né? O cão de serviço que foi impedido de embarcar em um voo. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa também. Um assunto jurídico acabou repercutindo bastante na mídia, que é referente à negativa de uma companhia aérea de permitir o embarque do cachorro Ted na cabine da aeronave, uma vez que ele era um cão identificado como de suporte emocional. Mas afinal, a companhia aérea ela é obrigada ou não a aceitar o embarque do animal de suporte emocional? Acho que o primeiro ponto a destacar é que os animais de suporte emocional não podem ser equiparados aos cães-guia. Estes sim, estes últimos, possuem uma regulamentação legal específica e são utilizados no apoio a pessoas com deficiência visual. O cão de suporte emocional é diferente, ele traz uma segurança psicológica às pessoas. Em um recente julgamento sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento que as companhias aéreas não são obrigadas a permitir que os animais de suporte emocional ingressem na cabine das aeronaves. Como justificou a ministra Isabel Galotti, na ausência de legislação específica, as companhias aéreas têm liberdade para fixar os critérios para o transporte de animais domésticos em voos nacionais como internacionais. E elas não são obrigadas a aceitar o embarque nas cabines das aeronaves de bichos que não sejam cães-guias ou que não atendam os limites de peso, altura e as necessidades de estarem acondicionados em maletas próprias. Assim, como é que ficou definido? Os animais domésticos de pequeno porte, e aqui é entendido até 10 quilos, podem sim ser transportados nas cabines, aí não precisa nem ser de apoio emocional, é aquele transporte regular, desde que respeitada as obrigações sanitárias, o limite de peso e o uso de caixa apropriado para o transporte, que é a regulamentação que já está em vigor. Agora, quando o cachorro ou o animal não for de pequeno porte, ou seja, que não esteja dentro dos 10 quilos e não seja um cão-guia, não há exceção aberta. E aí é a companhia que vai poder dizer se sim ou não do embarque na aeronave, na cabine. Ele poderá ser despachado em caixas específicas feitas para esse tipo de transporte, mas aí não é junto ao passageiro. Esse é o entendimento firmado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, dando liberalidade às companhias aéreas em permitirem ou não que os animais superiores a 10 quilos, na condição de suporte emocional, acompanhem o passageiro. Gostou dessa informação? Aqui no Banho de Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia. Sim, esse assunto aí foi uma polêmica e vai continuar sendo pelo jeito. Estou aqui com a Juliana Barros, que é idealizadora do projeto Educar Colorido, e também com um advogado, especialista em direito público e direito LGBTQIAPN+, que é o Diego Cândido, justamente para falar esse projeto que vem para ajudar, para
tratar de inclusão nas escolas públicas, né? Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, a gente está iniciando esse projeto, né? Agora em junho, não poderia ser uma data melhor, né? E esse é um projeto que foi aprovado num edital da Secretaria da Cultura, na política do Ministério da Cultura também, da PNAB, Aldir Blanc. Então, esse projeto entrou na categoria de cultura e educação, justamente porque ele trabalha com cultura e educação, né, oferecendo para as escolas teatro, atividades formativas, oficinas. E tudo focado na população LGBTQIA+, no ambiente escolar. E a gente tem números bem difíceis aqui, bem duros, né, de violência, né, nesses casos, enfim. O Diego pode falar melhor até que o Brasil com certeza é um dos países que mais, né, mata e é violento contra pessoas LGBTQI, APN+. Isso vem também, claro, dirigido para que se diminuam esses números. Com certeza. Obrigado pelo espaço, Regina. Nós precisamos sempre levar informação, né, Regina? Eu acho que o objetivo maior aqui é esse, conhecimento e informação. Até mesmo acerca dessa rede de apoio que existe. Porque as pessoas muitas vezes, elas vêm, as vítimas me procuram e elas não sabem a quem recorrer, quem denunciar, onde eu vou, né? O que eu faço com com isso que eu sofri, com essa violência. E muitas vezes a própria vítima nem sabe reconhecer que é uma violência porque ela não tem conhecimento. Eu já ia te perguntar isso, né? O que faz o aluno, enfim, criança, adolescente, que sente que está sendo discriminado ou que está sofrendo uma violência? O que deve fazer? Então, tem que se reportar, no ambiente escolar vai se reportar diretamente ao professor, né? Que vai levar para a direção da escola e tomar as medidas cabíveis. Muitas vezes envolve, né? Conselho tutelar, delegacia de polícia, dependendo do caso, mas esse manejo desses órgãos, isso é muito importante, né? Esses mecanismos que estão hoje à disposição. Delegacia especializada, nós temos aqui, Regina, Delegacia de Polícia do Combate à Intolerância, desde 2020 aqui na capital. E as pessoas não sabem que existe essa delegacia. Temos a Delegacia Online da Diversidade, a pessoa hoje não precisa ir presencialmente. Ela acessa lá no seu celular, no computador e faz a denúncia. Tem o Disque Denúncia, então são vários canais e toda a rede de apoio, que são ONGs, instituições que estão a serviço, né, dessa comunidade, que podem ajudar e servir também como apoio. E psicológico também, né, Regina? Claro, e essas informações, né, desse projeto, na verdade, vêm trazer isso para as pessoas, para as escolas em si. Essa informação do que fazer e do que é nosso direito, né? Na verdade, o projeto ele tem várias etapas, né? Então, primeiro, a gente oferece para a escola que eles assistam a um espetáculo de teatro que se chama Terapia Colorida, que é uma comédia, com uma linguagem super leve, super legal, super bacana, e que traz a história de dois casais homoafetivos, a história de um casal de meninos e a história de um casal de meninas, que estão lá falando sobre as suas relações, e a história é essa, né? Então, a pauta vem através dessa história. E a partir dessa experiência, dessa vivência, deles terem assistido ao espetáculo que traz esses temas, os desdobramentos vão acontecendo. A gente provoca, então, os alunos através de um bate-papo, através de um seminário com o Diego, que aí traz toda a questão jurídica e do letramento. A gente oferece capacitação para os professores, para trabalhar, então, né, com os professores, como trabalhar a questão do bullying, do preconceito, do letramento também. A gente oferece workshop e oficina para os alunos, com psicólogo, com pedagoga. A gente oferece oficina de teatro. Então, é um desdobramento grande aí de atividades formativas que acontecem dentro da escola a partir dessa primeira experiência. Mas vocês acham, por exemplo, que são as próprias crianças, os próprios adolescentes que muitas vezes discriminam, que querem ser violentos, enfim, ou isso vem de uma coisa lá de casa, da nossa base, da nossa educação? É de casa, Regina. Eu tenho vários casos que eu atendi há pouco tempo até, uma menina, né, negra, que ela sofreu uma situação muito peculiar dentro da sala de aula,
que um coleguinha desenhou ela, né? Uma menina preta e ao lado uma banana. E foi e entregou para ela esse desenho, né? E aí foi-se depois com a investigação e tudo, com todo o processo, foi-se entender que aquilo era do ambiente de casa daquela criança e que ela simplesmente, na inocência, ela ainda entregou o desenho. E a mãe da criança disse, olha, doutora, ela entregou a prova, né? Porque a menina começou a chorar na hora, guardou o desenho, levou para a mãe, chamou a professora, nós fomos, fizemos a ocorrência e quem responde são os pais, né, Regina? Então, vê a importância da educação e do conhecimento. Quem é que vai responder, no caso? Era uma criança de 8 anos. Quem é que vai responder? São os pais. Né? São os responsáveis legais. Então eu acho que sim, é muito importante a gente levar esse conhecimento para que essas crianças levem para casa esse conhecimento, porque se elas não receberam, elas vão levar. Pois é, a gente né? tem uma cartilha, né, também sobre isso, né? Sim, nós fizemos uma cartilha com a ajuda dos profissionais do projeto, né? Então, assim, nessa cartilha nós temos ali um texto que foi escrito pelo psicólogo, né? Então, que fala do ponto de vista emocional, afetivo, a questão do preconceito, do bullying, da dificuldade de lidar com isso, né? Então, dentro da ótica dele. Aí a gente tem também um texto escrito pela pedagoga, né? E aí que é mais direcionado aos professores, né? Que fala sobre bullying no ambiente escolar, as consequências disso, como identificar, o que se pode fazer, né? Quais são os mecanismos. A gente tem um texto escrito pelo Diego, né, que aí fala o que existe aí para que a gente possa recorrer, para que a gente possa se proteger, no que a gente já evoluiu, né, em termos de direitos. Então, a cartilha pretende isso, pretende dar um patamar, né, dentro daquilo que a gente consegue oferecer, né, pensando nisso, do ponto de vista psicológico, pedagógico, jurídico e a vivência artística eles vão ter ali a partir da peça. E o caso é que tem que chegar lá no pai, lá na mãe, né, na família, nos avós, enfim, porque muitas vezes eles não gostam também, né, que se fale sobre isso nas escolas, né? Sim. Então também tem isso, quer dizer, nós não é impor, mas trazer essa informação. E levar de uma forma assim tão bonita, tão lúdica. Esse espetáculo ele é lindo, é lindo. E começou tudo isso, Regina, isso é muito legal. Começou assim, nós fazendo um bate-papo ao final, né, sobre direitos e acolhimento da população. Nós colocamos lá um título, então estava eu, um psicólogo, e nós começamos a falar sobre isso. O que é uma situação de homofobia, o que é transfobia na prática, né? O que é isso, o que é uma situação, o que fazer, onde eu vou. E então é muito bonito o início disso, né? É emocionante, né, Ju? Porque eu tenho maior honra, maior orgulho assim, de estar participando disso. Mas é bom porque isso. A gente começou assim, fazendo um bate-papo ali. De fazer realmente, né? E o pessoal engajou, né, Ju? O pessoal ficava, o público ficava, Regina, perguntavam, choravam. As pessoas às vezes se diziam ali, se diziam, eu contei para meus pais há pouco tempo, se revelavam, sabe? É lindo, foi um processo lindo. É muito bonito, assim, porque até quando eu sou a autora e diretora do espetáculo, né? Eu não imaginava que ele fosse se conectar tanto com o público mais jovem, né? Sim. Porque, enfim, eu não sou jovem. Não, vocês podem não ter notado. Jovem há mais tempo. Mas assim, a jovem há mais tempo. Mas foi muito legal porque eu acabei recebendo muitas mensagens e muitos feedbacks, assim, talvez pelo espetáculo ter essa linguagem muito leve de comédia e foi muito bonito, assim, porque a gurizada veio muito junto e se sentiu muito acolhida. E eles relatam muitas coisas que vem acontecendo. E sobretudo trazem essas relatam coisas. E sobretudo eles entenderam que o espetáculo se propõe a abraçar, a não brigar com ninguém, porque é isso. Ele é um espetáculo que traz dois casais e fala sobre LGBT, mas ele não quer briga com ninguém, ele quer abraçar todo mundo. E eu acho que essa é a grande coisa. A gente tem que defender o abraço, o amor, né? Que todo mundo consiga se abraçar e não a briga, né? É que se fala muito nessa palavra, o Diogo deve saber, né? Inclusão, como se fala muito em empatia, mas só se fala. Na prática, isso é complicado, né? De metade das pessoas entenderem, a outra metade, pois é, mas isso... E tem aquela frase que sempre diz assim, mas isso aí é bobagem. Olha, a gente já sofria bullying lá, quando, né? Na nossa época de criança, enfim.
é totalmente diferente, né? É muito diferente, Regina. E eu digo agora que é um mês propício, né? Um mês do orgulho que a gente comemora e celebra o mês inteiro. Eu trabalho muito isso com as empresas, né? A diversidade no ambiente corporativo. Não basta tu empregar uma pessoa trans, por exemplo, se tu não vai saber acolher e dar a ela um ambiente sadio de trabalho, né? Se os colaboradores ali, os colegas não entendem aquele corpo, aquela existência, ela vai sofrer violência ali. E não é pelo fato dela ter entrado ali naquele processo seletivo, ela recebeu a vaga, ela não consegue permanecer. Ela vai fugir, assim como ela fugiu da escola, e a evasão escolar vem disso, da transfobia no ambiente escolar. Então ela vai fugir, ela não vai mais aparecer no trabalho. É uma semana... É a história do bullying, que é muito séria. Então tem que capacitar os colaboradores também, as pessoas querem abandonar as escolas por conta disso. Isso, exatamente. E nas empresas não é diferente. As pessoas ingressam, é um sonho, às vezes ter uma carteira de trabalho assinada, mas não conseguem permanecer. É um ambiente hostil, então elas não conseguem, né? Então a gente precisa preparar todo o RH para entender o nome social, os direitos dessa pessoa, que ela pode viver com seu nome social sem a retificação do prenome gênero, né? Sim. E entendendo que o sistema ele tem que ser aperfeiçoado, né? Não é culpa pode ser culpa do sistema, mas vamos arrumar o sistema, né? Mas as pessoas as empresas dizem, não, o sistema não permite. Bom, o sistema a gente arruma. Sim. Né? E esse projeto Educar Colorido já começou? Ele começou com qual escola? Não. Como é que as escolas podem participar? Esse projeto ele começa agora no dia 11 de junho, agora, quarta-feira, vão ser as primeiras apresentações. Já começou então, tá certo, que o programa é gravado. Sim, perdão. Mas não tem problema, isso. As primeiras apresentações vão acontecem no Colégio Júlio de Castilhos. Né? E as outras escolas que quiserem participar? Assim, a gente fechou esse grupo, né, para essa primeira etapa do projeto. Então a gente ainda tem, se escolas quiserem assistir ao espetáculo e tal, podem entrar em contato conosco no @educarcolorido, que a gente consegue dar, né, receber ainda escolas para assistir ao espetáculo. Mas as atividades formativas a gente já fechou. Tá bem, gente, quero agradecer demais, tá bom? É claro que agradecer sempre aqui o nosso patrocínio especial da Simoneto, Grupo Duarte. Eu vou embora, vou levar meu resfriado embora pra casa, tá, gente? Mas eles também, ela também, a Juliana tava resfriada, e quem não tá, né, nessa época do ano? Mas então é isso, o Band Mulher termina por aqui, ó. Beijinho pra vocês, bom fim de semana, boa semana.